Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui. De antemão, convido a você a nos acompanhar em nossas redes sociais. Lá no YouTube, Isso Fama Jesus Evangelizando na Net. E aqui no Facebook, Rádio Faluoso Bioline, como você está vendo aí, nossa capa principal. Também a nossa comunidade Amantes de Louvores Antigo aqui no Facebook. E lá no YouTube, Israel Fonseca Evangelizando na Net. Amém? Tendo dito isso, te peço, compartilhe, inscreva-se, deixe um comentário e evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical. Também gosto sempre de chamar a atenção que nossos vídeos giram em torno da leitura diária, introdução do início da lição, leitura diária com comentário. Lembre-se, a leitura diária também faz parte da lição. Nós aproveitamos a leitura diária, deixamos alguns comentários breves dentro da leitura diária, que serve também para aumentar o conteúdo da nossa lição e do seu suporte alunos e professores. Ok? Vamos lá? Lição de número nossa lição de número 9, é o título da nossa lição. O título da nossa lição: o batismo, a primeira ordenança da igreja. Nesta lição nós também temos como texto áureo Mateus 28, versículo 19, que está escrito assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui nós já fazemos um breve comentário. Observe que antes de ser batizado, o candidato ao batismo precisa ser ensinado. Olhe qual é a ordem de Jesus: portanto, ide e ensinai a todas as nações. Depois de ensinar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra-se daquele episódio que ocorreu entre Filipe e o eunuco da rainha de Candace? Primeiro, o eunuco aprendeu, porque lendo ele o profeta Isaías, não entendia o que estava lendo. Filipe subiu no carro, explicou as escrituras, e ele, tendo entendido as escrituras, isso quer dizer, Filipe ensinou a eles as escrituras, e ele, tendo entendido as escrituras, ele disse: o que me pede de ser batizado? E aí Filipe disse, estando aí a água, desceu e batizou. Então, antes de ser batizado, o candidato ao batismo precisa ser ensinado. Vamos seguir. A verdade prática da nossa lição é: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A igreja deve obedecer esta ordenança que Jesus deixou. Vamos seguir para a nossa meditação diária, versículo a versículo. Então, queridos, na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: uma prática cristã, baseado em Atos capítulo 16, versículo de número 33, que diz assim:
E tomando-os ele consigo na mesma noite, levou-lhes os varões e logo foi batizado ele e todos os seus. Mais uma vez aqui está um exemplo daquilo que nós já falamos no nosso texto áureo, na ordem de Jesus. Os que foram batizados nesse episódio de Atos 16:33 foram a família dos carcereiros e aqueles que estavam em sua casa. Mas eles não foram batizados sem entender o que estava acontecendo. Primeiro eles ouviram a mensagem do Evangelho através do apóstolo Paulo, e depois de ouvirem, eles foram batizados. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz uma ordenança de Jesus Cristo, baseada em Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra lição que nos é dada nesta meditação de Mateus 28 é que o batismo não é uma invenção da igreja. O batismo é uma ordem deixada por Jesus para que a igreja venha cumprir essa ordem, este mandamento. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: o batismo é para quem crê verdadeiramente em Cristo. Baseado em Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aqui cabe uma breve explicação. Por quê? Porque fica parecendo, se nós olharmos de forma básica, fica parecendo que a salvação depende exclusivamente do batismo, e não é bem assim. Ora, quem crer e for batizado, o que é que Jesus está querendo dizer quando deixa essa expressão para nós? O batismo é uma expressão exterior daqueles que já são salvos porque creu. Porque ninguém que crê pode rejeitar uma ordem que Jesus deixou. Jesus deixou a ordem de nós sermos batizados. Então, logo, se eu creio, eu obedeço a ordem. O batizado já é salvo. Ele se batiza porque ele crê. E ele crendo, ele é salvo. Mas, de contrapartida, alguém que, sendo salvo, rejeita ser batizado, aí esse daí pode não ser salvo, porque ele rejeita uma ordenança. Não é por causa do batismo, mas porque rejeitou uma ordenança. Rejeitou uma ordem de Jesus. Rejeitando uma ordem de Jesus, logo se torna rebelde contra ele. Então, todo que crê, ele passa a obedecer. E sendo obediente, ele cumpre aquilo que Jesus diz. Mas aí vem a segunda parte: e quem não crê será condenado. É condenado não porque não creu no batismo, é porque não creu no anúncio do Evangelho. A condenação vem porque não crer no anúncio do Evangelho. Vamos seguir. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: batizando-os verdadeiramente convertidos. Repetindo, batizando os verdadeiramente convertidos. Baseado em Atos capítulo 2, versículo de número 38, que diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: identificados com Cristo, baseada em Colossenses capítulo 2, versículo 12.
sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Como já dissemos anteriormente, o batismo também tem uma figura de sepultamento, conforme o que Paulo está trazendo aqui para os Colossenses, capítulo de número 2, versículo 12. Ele diz: sepultados com ele no batismo. Quer dizer, quando nós somos mergulhados de corpo inteiro na água, é como se nós fôssemos sepultados na terra e ressuscitado quando levantamos da água. E o apóstolo Paulo usa a figura da morte e da ressurreição de Cristo para dar-nos esta visão do batismo como um sepultamento para o mundo e uma ressurreição para Deus. Por isso, precisamos ser batizados. Vamos seguir no sábado a nossa meditação diária. Diz: testemunho público de fé, baseado em Atos capítulo 2, versículo de número 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra. Naqueles dias agregaram-se quase 3.000 almas. Nós já comentamos a respeito do para que o batismo. É um testemunho público de que você agora é uma nova criatura. Então, as pessoas e a igreja também espera de todos aqueles que aceitem a Cristo que faça e que dê esse testemunho público. E qual é o testemunho público? Obedecendo uma ordenança da qual Jesus deixou que deveríamos ser batizados. Ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aí eu te peço, compartilhe, divulgue, evangelize comigo através da internet.